Eu tive problemas com os Teams a segunda-feira, que eu dei aula para o pessoal à noite. Caso eu caia, eu volto, tá? É só uma questão de tempo, tá bom? Então, vamos lá, então. Boa noite, pessoal. Vamos lá, então, para a nossa aula de administração, nossa quinta aula, tá bom? Deixa eu dividir a tela aqui com vocês, só um instante. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Beleza. Acho que deve estar chegando aí para vocês daqui a pouco a imagem. Vou esperar alguns segundos, só para ter certeza aí que chegou para todo mundo. Muito bem. Vamos lá, então. Então, a ideia é a gente retomar aí, tá bom? Então, o que nós vamos fazer aí hoje? Opa, passei. O que nós vamos fazer aqui hoje? Hoje nós vamos falar um pouco sobre processos gerenciais, tá bom? Então, a gente vai falar um pouco sobre processos gerenciais, né? O que são esses processos, ok? E a gente precisa, para a gente falar de processos gerenciais, a gente precisa entender o que é um processo, tá? Então, a gente vai falar um pouco aí o que são processos e a sua importância dentro do contexto empresarial e principalmente no tocante à administração. Tranquilo? Então, vamos lá, então. Então, vamos começar o que é um processo, né? O que é um processo? Bom, é um conjunto de atividades, né, organizadas de forma sequencial. Deixa eu fazer uma marcação de texto, fica melhor. Vou fazer aqui um marca-texto, perfeito. Então, é um conjunto, né? É um conjunto, certo? De atividades organizadas, né? Então, é um coletivo, né? Um conjunto. E que elas estão organizadas de forma sequencial, ou seja, existe uma ordem que foi criada para que seja criado, para que seja desenvolvido esse processo, tá? E que busca atingir um objetivo, tá? Então, os objetivos que nós definimos no planejamento, certo? Então, digamos que o objetivo foi faturar, sei lá, 10 mil reais por mês, né? Então, esse era o objetivo. Eu preciso, então, traçar, né? Como é que eu vou? Eu preciso, então, desenvolver o caminho. Como é que eu vou chegar nesse processo? Então, eu preciso construir, trilhar um caminho. Então, esse caminho é um processo, tá? Onde eu vou ter as atividades organizadas de forma sequencial, beleza? Então, essa transversalidade vai buscar instituir esses processos na organização, tá? Por que isso é importante, né? Instituir os processos na organização. Muitas empresas, principalmente isso é um problema administrativo, muitas vezes, ou o processo ele não está bem definido, ou esse processo ele inexiste dentro da empresa, tá? Não existe um processo, tá ok? E é sabido que para que a gente tenha sucesso, para que a gente tenha pelo menos consiga atingir os objetivos, os processos têm que ser muito bem definidos. Muitas empresas têm problemas justamente de processo, tá? E definir processos é muito importante. Eu consigo identificar todos os processos que a empresa pode suprir, eu tenho que fazer o máximo de esforço para que isso seja possível. Mas existem casos em que o processo não foi pensado, né? Não foi pensado. E quando ocorre uma situação
para que eu possa resolver esse problema, eu preciso, então, aí agora criar um processo, tá? Então, vamos dar um exemplo, né? O aluno perdeu a prova, tá ok? Perdeu uma prova, e como é que ele pode? E ele quer refazer essa prova, né? Ele quer. Qual é o processo para resolver esse problema? O aluno, então, ele tem que entrar, tem que tem que fazer um requerimento na secretaria, pedindo uma segunda prova, certo? E esse requerimento vai solicitar que ele anexe algum documento que comprove, ou que pelo menos que comprove não, que justifique a sua ausência naquele dia em que foi promovido, que foi dado o exame, e ele não pôde estar. Então, perceba que esse fato dele criar um requerimento, solicitar um requerimento, anexar um documento, isso é um processo, tá bom? E aí, esse processo ele vai abranger diversos departamentos, né? Porque pode ser que tenha mais de um departamento envolvido, né? E as funções na empresa, tá? Até que o seu objetivo se cumpra de forma efetiva. Então, por exemplo, se a gente pensar aqui no requerimento, o requerimento vai envolver a secretaria, tá? E aí, esse requerimento, provavelmente, ele vai passar pela apreciação de alguém. Pode ser primeiro pelo coordenador do curso, né? Se faz sentido, se tem fundamento, tá? Ou o professor é que pode fazer essa análise, tá? Se faz sentido ou não, beleza? E aí, esse requerimento, ele sendo aprovado ou não, ele é retornado, né? Então, se ele for aprovado, se ele for deferido, ele é retornado para a secretaria, aonde a secretaria, quando o aluno fez esse requerimento, falou, olha, tem um prazo de, sei lá, 2 semanas, 15 dias para resolver isso, contando os dias úteis, né? Dias úteis são de segunda a sexta, não conta o sábado. Então, vamos supor, você fez um requerimento, tem 15 dias úteis. E aí, dentro desse espaço de tempo, os setores, as pessoas envolvidas, têm que resolver esse problema, têm que dar um retorno. E aí, dando esse retorno, se for deferido, ou seja, o aluno vai poder fazer novamente a prova, é devolvido isso para a secretaria, assinado, né? E passando, talvez, a nova data, né? O conteúdo, para o aluno comparecer naquele dia, naquele horário, para fazer novamente a prova. Caso esse requerimento seja indeferido, ou seja, recusado, lá tem que ter um espaço dizendo, olha, foi indeferido por conta disso, porque os documentos anexados não são suficientes, ou a evidência, né, a qual o aluno está justificando a sua ausência, não são elegíveis, não são suficientes para que isso seja atendido, tá ok? Então, o processo, ele é a forma de descrever como é que eu executo as tarefas dentro de um ambiente organizacional, né? Então, para vender, eu tenho um processo, para atender o cliente, eu tenho um processo, né? Para resolver o problema A, eu tenho um processo. Para resolver o problema B, eu tenho o processo, tá? E é aquilo que eu falei, às vezes pode ocorrer que um determinado problema nunca foi pensado e ele aconteceu. E como é que eu faço? Então, agora eu vou resolver esse problema e vou criar um procedimento para que esse problema, quando acontecer novamente, eu tenha um roteiro, né, uma sequência de atividades que eu tenho que realizar para que eu possa concluir essa situação, tá? Então, olha só um exemplo aqui, né? Um processo de compras que é iniciado no almoxarifado, né, para a reposição do estoque. Então, quando é feito um processo de compra, dispara-se um processo no almoxarifado para saber se tem o material em estoque. Caso tenha, eu preciso repor esse material nos próximos dias.
né? O setor de compras, recebendo essa solicitação de reposição de estoque, faz a cotação dos preços, certo? E aí, depois, a diretoria aprova ou reprova aquele pedido de compras, né? Aprovando, em caso de aprovando, o financeiro faz o pagamento, né? E, por fim, chega essa nota fiscal na contabilidade para o registro dos tributos, por exemplo, tá? Então, a entrada de uma nota fiscal, ela tem um procedimento, tá? A gente repara que muitas empresas acabam tendo grandes problemas porque seus processos não são bem definidos, tá? E esse é um grande problema da administração, né? E não é também porque existe um processo, o processo está criado, que esse processo ele não pode ser modernizado, tá? Então, esse processo ele pode ser melhorado com o tempo, né? E como é que eu melhoro um processo? Agregando ferramentas, agregando recursos, né? Beleza? Muito bem. Então, dentre esses processos, a gente pode, a princípio, elencar eles como 3 tipos, ok? Então, a gente pode encontrar dentro de uma instituição organizacional 3 tipos de processos. A gente tem os processos primários, os processos de apoio e os gerenciais, tá? O que são os processos primários? Eles estão ligados à realização de produtos e serviços da empresa. Então, esses processos primários, eles estão relacionados à confecção, à criação, à construção dos produtos e serviços da empresa. Então, vamos pegar, por exemplo, uma montadora de veículos, né? Eu tenho ali um processo de montagem, o chamado chão de fábrica. Existe uma sequência organizada, né? Que eu vou, a cada etapa que passa ali no setor de montagem, é agregado uma nova peça àquele veículo, tá? Então, vamos pegar lá, por exemplo, né, o carrinho de cachorrão, que a gente volta e meia pega como referência. Então, você tem uma etapa, os processos de montagem, né? Ou seja, os processos onde você pode organizar os produtos ali na sequência, a salsicha, o molho, o vinagrete, na sequência em que você monta o lanche, certo? Então, isso são processos primários. Então, você pega o lanche, você corta, né? Agora, se tudo isso ficar bagunçado, você vai ter um problema, você vai vir de um lado para o outro para fazer essa montagem. Então, o ideal é que você pense num processo sequencial, por onde que as coisas caminham, né? Qual é o sentido da produção e que isso chega até o final. Tudo bem? Aí, por seguinte, a gente tem os processos de apoio, ou seja, que contribuem com os recursos necessários para que os processos primários, né, e interagem com os clientes da organização, certo? Então, olha só, os processos de apoio são aqueles que dão suporte aos processos primários, tá? Então, por exemplo, um processo de apoio pode ser a energia elétrica, tá? Então, numa montadora de veículos, lá, os equipamentos, né, o maquinário que auxilia, né, ele é alimentado por energia elétrica. O próprio maquinário, as ferramentas que parafusam e que apertam, enfim, que são usadas, as soldas, são processos de apoio, tá ok? E no caso, por exemplo, do carrinho de cachorrão, pode ser ali um bico de luz que tem ali no carrinho para iluminar, pode ser o gás, né? O botijão de gás que está ali no carrinho de cachorrão para ele aquecer os produtos. Então perceba que esses são os processos de apoio, tá? Se esses processos de apoio eles falham, né? Eles vão impactar diretamente nos serviços primários. Eles vão impactar diretamente aqui, né? Nesses caras, ok? Então perceba que é importante que esses processos eles se conversem e que eles estejam com uma certa harmonia, tá? Os gerenciais, eles integram, né,
e direcionam os processos primários e de apoio, tá? O que são esses daqui? Esses daqui estão relacionados à gerência. Então, por exemplo, quando eu quero criar uma linha de produção, né? Por exemplo, eu preciso gerenciar esse processo. Então, como é que eu faço para isso? Eu preciso direcionar eu preciso direcionar de forma que os processos primários e de apoio somados levem eu ao objetivo, né, que a gente idealizou. Então, um exemplo de processo gerencial é manter, né, os equipamentos em manutenção. Então, eu preciso ter um contrato de manutenção com uma empresa, um contrato de reposição de produto, certo? Tudo bem? Tranquilo até aí, pessoal? Certinho? Então, vamos lá. Qualquer coisa interrompe aí, né? Muito bem. Aí, processos gerenciais, né? São aqueles essenciais para garantir a integração, que é justamente esse que nos interessa, tá? Porque nós estamos falando de administração, certo? Então, quando a gente fala de administração, eu preciso gerenciar esses processos, eu preciso cuidar que esses processos sejam executados, tá? Então, para construir um determinado produto, para sair do ponto A e ir para o ponto B, tem que ter um processo para isso. E eu, como administrador, eu preciso garantir que os processos estejam sendo seguidos pelos colaboradores. Por quê? Porque esses processos, eles garantem a qualidade do produto, eles garantem a construção com o menor tempo possível, a segurança do funcionário, ok? Muito bem. Então, vamos lá. São aqueles essenciais, ó, essenciais para garantir a integração e coordenação e controle das atividades empresariais, ó. Então, perceba, isso é muito importante. O processo é ele que vai me garantir que aquele processo, que aquele produto está feito de forma correta, com qualidade, certo? E isso é um interesse do sistema empresarial, tá? Seja ele com qualidade ou com uma determinada velocidade, certo? Então, eu preciso ter certeza que esses processos estão sendo executados, tá? Eles asseguram a continuidade, a produtividade, né? Então, olha aqui, ó, os processos vão garantir para a gente essas características, tá ok? Assim como a qualidade e a lucratividade das operações da organização, tá? Organização aqui é a empresa, tá? Estão relacionados à gestão de negócio. Então, muitas vezes, a gente se pergunta, por que duas empresas que fazem o mesmo produto, igualmente, por que a empresa B tem uma rentabilidade melhor que a empresa A se elas desenvolvem o mesmo produto, elas atuam no mesmo ambiente econômico, vendem para o mesmo tipo de cliente. Por que ela é mais bem sucedida do ponto de vista lucrativo, por exemplo, ou do ponto de vista de produtividade? Porque talvez os seus processos sejam melhor elaborados, né? Talvez os funcionários, os colaboradores, estão mais cientes dos processos, ou seja, existe um coletivo que trabalha de forma proativa nesses processos, ok? Então, isso é muito importante, né? Medem seu desempenho, então, é uma questão estratégica, né, da organização, né? Pois vai poder medir seu desempenho. Então, se uma empresa, a expectativa dela era de produzir 500 peças por minuto e ela não está produzindo, o que está acontecendo? Será que tem alguma coisa no processo? De fato, às vezes,
eu preciso medir o que está acontecendo. E essa medição, ela vai me dar a oportunidade de identificar o que está acontecendo. Tá? De repente pode ter ali algum problema, uma determinada matéria-prima que não está se encaixando, aí precisa do funcionário fazer um ajuste a mais e que está lhe tomando seu tempo. Né? Controlam seus resultados, né, e monitoram suas atividades. Então, é muito importante para estipular esses monitoramentos, essas medições. Continuando ainda falando de processos gerenciais, né, podem ser suportados por um software, né, aí é interessante porque nós somos da área de computação, certo? E normalmente, eu até costumo falar que um sistema de ERP, ele nada mais faz do que pegar todos aqueles procedimentos que a empresa tinha e que ela fazia de forma manual, e agora ele informatizou esses procedimentos, tá? Ou seja, ele engessou de acordo com uma regra de negócio. Então, aqui o software de ERP, ele vai permitir organizar e padronizar os processos operacionais e administrativos da empresa, né? Então, perceba que são duas palavras muito interessantes aqui, tá? Padronizar e operacionalizar administrativos da empresa. E por que isso padronizar? Eu, por exemplo, já tive algumas experiências no passado. Algumas empresas contabilizavam uma nota fiscal de um jeito maluco, né? Por que eu estou falando de um jeito maluco? Porque eles faziam de um jeito que eles achavam que estava certo e não estava, né? Existe um procedimento para contabilizar uma nota. A, a própria Receita Federal, ela dá essa sequência para você, tá ok? Então você tem que atender às exigências. Deixa eu beber uma água aqui. Existem questões legais, como, por exemplo, coletar impostos. Não pode ser do jeito que eu quero. Existe um procedimento, existe uma lógica, existe um jeito de fazer isso, tá? Então, porque a própria Receita Federal, ela criou esse procedimento, tá? E que vale, é uma padronização, beleza? Assim como obter informações gerenciais que dão uma visão panorâmica e andamento das atividades, né? Essa visão panorâmica me dá a oportunidade de ver o negócio como um todo, né? E entender o nível de eficácia desses controles, ok? Ou não, né? Eu posso chegar à conclusão que esse controle que eu estabeleci, ele não está muito adequado, ele não está dando, ele não está como deveria, certo? E, consequentemente, a realidade dos resultados alcançados, beleza? Então, um exemplo disso são os relatórios, né? Os relatórios e os índices, né? Os indicadores, ok? Então, por meio de relatórios, eu posso analisar, tá? Esses resultados, se eles estão ou não sendo alcançados, se eles estão sendo eficazes ou não, tá? E, consequentemente, os seus indicadores. Indicadores, por exemplo, houve uma quebra, houve, por exemplo, um atraso consequente na linha de produção, tá? E aí eu posso ver, bom, esse índice aqui, num determinado período, ele era baixo, agora ele está aumentando. Por que será que esse índice de demora está aumentando? Será que o equipamento está ficando desatualizado? Será que tem alguma coisa que precisa ser feita no equipamento, no maquinário, né? Será que o funcionário está treinado, certo? Muito bem. E como é que a gente coloca em prática, né? Como é que a gente pode colocar em prática esses processos? Bom, não é complicado, mas tudo depende da empresa, tá ok? A empresa precisa querer, a gestão da empresa precisa querer, tá? Mas para colocar, o gestor, né? O gestor tem que assumir algumas funções,
tá ok? E que funções primordiais é essas? Bom, sem as quais o sucesso do negócio poderá ser comprometido ou impactado pela falta falta e pela deficiência dessas funções. Bom, o gestor ele vai ter que criar o que a gente chama de mapeamento e documentação de processos. Então, eu preciso ter uma biblioteca de processos, como eu falei para vocês lá no início. Toda situação, todo fato gerador, todo evento na empresa tem que ter um processo, tem que ter uma definição bem clara, certo? E eu preciso ter uma documentação, porque daí eu vou lá e recupero. Se eu não me lembro como é que faz isso, eu vou lá e recupero na documentação como é que faz isso, tá? Planejamento e tomada de decisão. Então, eu preciso ter um planejamento e, consequentemente, eu preciso tomar uma decisão mediante uma determinada situação, realidade ou fato, tá? Eu preciso ter uma coordenação das atividades e dos recursos, então eu preciso coordenar essas atividades. Então, olha, esse processo aqui, ele envolve essa sequência de passos que devem ser feitos. E também envolve esses equipamentos, esses recursos, né? Essas pessoas, tá bom? Envolve também, precisa ter liderança, ou seja, precisa assumir a liderança na condução desse processo, tá? O monitoramento e a avaliação dessas atividades. Então, isso aqui é uma constante, tá? Então, isso aqui é uma constante. Eu preciso daí, volta e meia, monitorar e avaliar esses processos que estão em andamento, tá? Por que eu preciso monitorar e avaliar? Quem me garante que esse processo ele está correto? Quem me garante que esse processo continua ainda sendo o melhor, tá? Então eu preciso estar constantemente verificando, analisando, certo? E identificando se esse é agora um problema ou não, tá? Deixa eu ver aqui. Tá. Esse mapeamento de processos é identificar os recursos, né? A gente precisa para identificar os recursos envolvidos. Então, quando eu faço um mapeamento de um processo, eu identifico, olha, para mim resolver, para mim trilhar, para mim desenvolver esse processo, eu preciso dessas pessoas, com essas capacitações, com essas habilidades, eu preciso desse equipamento, tá? Então, eu identifico. Então, por que isso é importante? Quando uma empresa ela produz mais de um produto, ela tem mais de uma linha de produção, ela mapeia esses processos. E aí, esse mapeamento vai gerar depois um relatório, né? um mapa de quantos equipamentos ela precisa, de quantas pessoas ela precisa, quais as características e habilidades que essas pessoas precisam, ok? E aí, ó, partindo do conhecimento, então, dessa realidade, né, a organização, o gestor tem condições de racionalizar, ou seja, criar, né, um meio racional para que esses processos sejam mais eficientes, certo? Documentados para criar um padrão de procedimentos internos da organização, tá? E aí, por conta disso, o gestor, ele agora tem condições de trabalhar de forma mais adequada, mais inteligente. Então, ele sabe agora, sabendo que eu tenho esse tipo de procedimento, eu tenho que ter esses recursos envolvidos, seja de equipamentos e pessoas, eu agora posso buscar pessoas com essas habilidades e posso buscar equipamentos que me ajudem no desenvolvimento desse procedimento, tá? E aí você pode optar por um equipamento de última linha, de última geração, ou um equipamento não tão de última geração assim. Mas lembre-se, isso vai impactar, talvez,
no planejamento e no desenvolvimento desse processo. Então, tem que ter noção exatamente disso. E aí, sabendo, então, de tudo isso, é possível que eu elimine gargalos, ou pelo menos eu preveja, né? Tenha em mente, olha, que esses gargalos vão acontecer em um determinado momento. Eu posso me prevenir também sobre os desperdícios, né? Que antes passavam, ou que antes não eram percebidos, né? Que antes passavam desapercebidos. Ou seja, eu agora crio um procedimento, ok? Então, quantas empresas, elas criam um procedimento para identificar os desperdícios, né, que ocorrem. E muitas vezes esse desperdício não é por má fé do funcionário, é porque um determinado procedimento ele não está bem desenvolvido, não está bem esclarecido. E aí não há o que fazer, né? Se o procedimento, se o processo está mal elaborado, os recursos, a matéria-prima, né, que está envolvido nesse processo, eles vão sofrer essa determinada ação, tá? Tudo bem até aí? Tranquilo, pessoal? Feito? Espera aí, cadê aqui? Vamos lá. Não tem problema não, chegou atrasado, não tem problema. Eu vi agora o chat aqui. Vamos lá, seguindo então. E aí a gente chega aqui na questão da tomada de decisão, tá? E essa tomada de decisão, ela tem que ter um planejamento, tá? Ela tem que ser planejada, tá? E tomar decisão é importante, tá? Com base nos fatos, nos dados, nos índices, eu preciso tomar uma decisão, por mais que a decisão ela seja complicada, é difícil, mas é necessário, tá ok? O planejamento muitas vezes é negligenciado, né? As pessoas não param para planejar, né? Planejar é tomar decisões, né? Então, isso aqui, grifar aqui, que vão nortear o futuro. Então, eu preciso planejar para que eu amanhã, no ambiente empresarial, eu tenha ideia do que pode acontecer, tá? Então, a gente tem que estabelecer objetivos e metas, né? Esse planejamento, que vão promover, né, o alinhamento, certo? Entre as ações táticas e as estratégias da empresa, tá? Então, todo empresário, ele tem que ter uma estratégia. Só que se ele não alinhar essa estratégia com as ações táticas do negócio, não vai, a coisa não anda, porque são vistas de formas distintas, apesar de serem no primeiro momento distintas, né, cada uma com as suas particularidades, mas ambas estão alinhadas para o objetivo e as metas que foram definidas anteriormente, tá? Porque se não houve meta e não houve objetivo, para que ter, então, uma estratégia, né? Um planejamento? Não faz sentido, tá ok? E deixar de planejar, né? É deixar o negócio à deriva, contando com a sorte. Né? Uma última frase aqui para deixar um pouco mais a periculosidade disso. Se você não estabelece um planejamento, é um problema. Então, a gente pode dar um exemplo. Se a gente não tem um planejamento de organização do tempo, que é uma coisa que a gente vai falar no outro momento, eu corro o risco de sempre ir postergando, sempre ir procrastinando as coisas que eu tenho para fazer e, consequentemente, eu depois, lá no futuro, a hora que eu for resolver as coisas, eu tenho muitas coisas que estão com data praticamente ali no dia seguinte e eu não vou dar conta do recado, né? Então, eu preciso programar, eu preciso planejar. Eu tenho que fazer isso, então eu tenho mais isso, eu tenho aquilo, né? Então eu vou fatiar, vou dar tempos, né, do meu dia para que eu possa executar essa ou aquela tarefa, tá? Muito bem. Seguindo então, a coordenação das atividades, né? Então é preciso todas essas atividades
vão demandar um ou mais recursos. Fato, né? Ou vai precisar de uma pessoa, ou vai precisar de um coletivo de pessoas, ou vai precisar de um equipamento, ou de um conjunto de equipamentos, né? Esses recursos, eles são materiais, humanos, financeiros e tecnológicos para se desenvolver. Então, quando a gente pensa nos materiais, a gente pode pensar, por exemplo, no lubrificante que eu tenho que colocar na máquina ali toda hora, né? Os humanos, né, são, por exemplo, as pessoas, né, os colaboradores, os financeiros, ou seja, é a condição para que eu possa comprar os insumos, né, as matérias-primas, e tecnológicos, a gente está falando aqui basicamente dos equipamentos, né, os maquinários, ok? Que estão nesse processo. Processos gerenciais bem definidos, tais como uma gestão de dados eficiente, né? Gestão de dados eficiente, uma contabilidade gerencial, né? Para que eu possa ter uma visão gerencial de como é que está a saúde financeira da empresa, tá? Uma dinâmica de custos, né? Das operações da empresa. Então, por exemplo, imagine que eu tenho a minha matéria-prima, ela é importada, ok? Então, isso quer dizer que o custo final da produtividade desse material, ele está relacionado, ele está condicionado à importação desse produto. E essa importação, ela é afetada por uma moeda estrangeira, pelo dólar, tá? Se for uma commodity, ela vai ser influenciada pelos custos dessas commodities, ok? Então, perceba que toda vez que eu agrego um produto, toda vez que entra a reposição da matéria-prima no processo de construção, eu preciso ter ideia se esse produto teve alteração de preço em relação à última leva. Se ele teve, a produção, eu vou ter que cobrar mais caro por esse produto, tá? Muitas empresas acabam absorvendo isso durante um tempo, depois não tem como, ela tem que repassar. Entender a composição de custos das atividades, isso é outra coisa, né? Então, o que é a composição dos custos nas atividades? Então, por exemplo, a energia elétrica, ela não é o produto final de uma empresa, mas ela faz parte da composição como apoio para a empresa construir um determinado produto, né? Porque eu preciso ligar o equipamento, e o equipamento consome energia elétrica. Então, se essa energia elétrica, né, ela aumenta de preço, consequentemente, o custo da atividade vai ser alterado, né? Um exemplo muito interessante disso são as empresas de transporte, né? As empresas de transporte, não sei, mas provavelmente deve ser a mesma coisa. O combustível tem subido praticamente toda semana, né? Tem tido um aumento aí, semana sim, semana não, quando não toda semana. Mas as empresas de transporte, por exemplo, ônibus, né? Eles não podem subir a passagem todo mês. Eles podem subir pelo menos uma vez por ano. É o caso aqui de Sorocaba, porque isso é uma contratual. Então, imagine, né? A administrar o custo operacional desse serviço. Então, vamos imaginar, o cara, quando elaborou, o gerente, quando elaborou a planilha de cálculo no começo do ano, será que ele previu que o combustível ia subir tantas vezes como tem subido? Se ele não preveu isso, ele está tomando prejuízo, tá? Então, perceba que é muito complexo, ok? Então, é uma situação muito complicada. Agora, existem empresas que elas atualizam o seu preço constantemente, com base no que está acontecendo. Então, teve uma mudança de preço no mercado de alguma coisa, ele vai lá e consegue, ele tem essa possibilidade de reajustar logo que imediatamente, certo? E aí já chega num novo preço para o cliente quase que instantaneamente. Ok? Seguindo então. Com relação à liderança, né? A gente já falou um pouquinho ali, mas motivar, né? E influenciar positivamente, ok?
tá? Então, isso é muito importante. Essa liderança faz com que cada indivíduo cumpra, né? Ou seja, o indivíduo vai cumprir o seu papel na empresa, tá? Ele vai desenvolver a sua atividade com mais qualidade. Vai unificar os esforços, né, de toda a equipe, certo? Em prol, ok? Dos interesses da organização, dos objetivos, das metas, né? Então a empresa está lá porque ela tem uma meta, ela tem um objetivo, ela tem um interesse, certo? O interesse é lucro, legal. Só que para fazer lucro eu preciso produzir. Para produzir, eu tenho que produzir de forma eficiente. Então, se eu não tiver uma liderança junto a essas pessoas, não vai rolar. Então, é preciso coordenar, né, motivar e influenciar, né, essas pessoas, formar um elo, né, de ligação e comunicação, certo? Então, eu preciso ter eu preciso ter uma comunicação constante com esses recursos, tá ok? Se eu não tiver uma comunicação, se eu tiver dificuldade nessa relação de troca de informação, onde eu peço uma coisa e o colaborador também tem a liberdade de dizer que uma coisa não está legal, não está muito bacana, isso melhora a produtividade, tá? O monitoramento, né, que a gente está quase aí finalizando, deixa eu ver, eu acho que é o último slide. Muito bem. Então, monitorar as atividades é muito importante. Como é que eu posso saber se uma coisa está indo bem ou está indo ruim se eu não monitoro essas atividades? Eu não fico de olho nos índices para ver se esses índices estão bons ou eles estão ruins, tá? Os projetos, bom funcionamento da empresa, deixa eu ver aqui, não vou ler todo, tá? Que aqui é mais para vocês depois estudar. Tome aqui, ó. O gestor tem que tomar o comando do negócio, né? Então, ele tem com base nesses monitoramentos, nesses processos gerenciais, ele vai tomar decisão, ele vai tomar a rédea do negócio, tá? E aí, você precisa ter algumas habilidades gerenciais, né? Então, se você não tiver essas habilidades, você pode conseguir elas por meio de treinamentos, né? Mentoria, coaching, né? Tá na moda fazer isso aqui. Consultoria é uma boa oportunidade de conseguir, né? Desenvolver. Muitas empresas, inclusive, elas contratam consultoria para melhorar seus processos. Então, por exemplo, o Sebrae, ele vende consultoria, né? Ele fornece consultoria de N coisas, tá? De N processos, N desenvolvimento, tá ok? E o gestor, por sua vez, tem que investir nessa capacitação pessoal, tá? Porque isso vai tornar ele mais produtivo. Lembrando que a ideia é que a gente entenda que isso aqui é um conhecimento, tá bom? Bom, era isso. Deixa eu voltar aqui. Oi, boa noite, pessoal, para quem ouvir agora aqui o chat, tá bom? Pessoal, então era isso que eu tinha para mostrar para vocês aí de administração nesse primeiro momento, tá? Alguma dúvida aí em relação ao que a gente falou aí? Tá tudo bem? Tranquilo? Posso encerrar a aula? Então tá bom, então. Pessoal, eu vou encerrar a aula aqui então, e aí eu vejo vocês lá às 8 horas, então, lá em empreendedorismo, beleza? Combinado, então? Então, daqui 10 minutinhos, a gente se conecta lá na sala de